e Silas, cantando na prisão, Paulo e Silas, olha que lição. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Paula e hoje estamos com mais uma lição, a lição de número 12. Estamos encerrando, mais um trimestre com a graça de Deus, o último trimestre do ano de 2020. Que Deus maravilhoso, nós estamos chegando ao final do ano de 2020. E o assunto da nossa lição hoje diz o seguinte: os amigos que cantaram na prisão. O nosso Memória em Ação está registrado no livro de Salmos, número 34, versículo 1, que diz assim: eu sempre darei graças a Deus. Bom, crianças, a história bíblica que nós vamos falar hoje está registrada na Bíblia Sagrada, o livro dos livros, no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 11 ao 40. Vocês podem pedir ao papai ou à mamãe, ou mesmo o responsável para ler diretamente da Bíblia Sagrada para vocês, tá bom? Bom, a Bíblia conta que em uma de suas viagens, o apóstolo Paulo, juntamente com seu amigo Silas, chegaram em uma cidade chamada Filipos. E eles falavam às pessoas, porque Paulo, lembra da historinha de Paulo, da história de Paulo, o que aconteceu com ele? Ele era um inimigo dos cristãos, ele perseguia os cristãos, mas Deus mudou a vida dele e ele deixou de ser perseguidor, mas ele passou a ser perseguido. A história conta que Paulo, juntamente com Silas, chegaram nessa cidade chamada Filipos e eles saíram pregando, anunciando as boas novas de salvação. Nessa cidade havia uma moça que era escrava. Ela era escrava e seus senhores ganhavam dinheiro com ela. Sabe como? Ela tinha um espírito de adivinhação. Ela falava coisas que as pessoas não sabiam e com isso os donos dela ganhavam dinheiro. Ela seguiu Paulo e Silas por alguns dias, gritando, dizendo: esses são verdadeiros servos do Deus vivo. Se você quer ir morar no céu, se você quer conhecer a Deus, ouça o que eles dizem. Então, acontece que Paulo ficou incomodado com aquilo. E aí ele falou para o espírito mau, o espírito que vivia naquela moça, que aprisionava aquela moça, deu a ordem a ele para que ele a libertasse, para que ele saísse dela. E ela se viu livre. Mas lembra dos servos, dos senhores delas? Eles não gostaram daquilo. Eles ficaram muito bravos porque eles não poderiam mais ganhar dinheiro com ela. Ela não faria mais adivinhações. E aí inventaram conversa, eles falaram mentiras. Foram as autoridades, levaram Paulo e Silas lá e acusaram eles de estar falando coisas contrárias aos costumes dos judeus, acusando eles de estar fazendo coisas erradas. E aí as autoridades, juntamente com a população que estava, ouvindo os acusadores, mandaram chamar os guardas, que prenderam Paulo e Silas e os levou para a prisão. Chegando lá, eles foram acorrentados, colocaram corrente nos braços e nos pés deles. E o carcereiro teve a ordem de colocar eles no cantinho mais reservado. Puseram nos pés deles uma tábua, prendendo os pés dos dois. Mas vocês acham que mesmo sendo injustiçados porque eles foram acusados de uma coisa que eles não fizeram, eles ficaram tristes? O versículo disse: eu darei graças a Deus sempre. Então, os nossos amigos fizeram isso. Mesmo com as costas todas machucadas, porque os guardas
bateram muito em Paulo e Silas. Eles ficaram com as costas muito feridas. Eles começaram a orar, a falar com o Papai do Céu, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo. E eles começaram a orar e a falar com Deus e começaram a louvar a Deus, a agradecer, adorando através do louvor. E vocês não sabem o que aconteceu. Perto da meia-noite, um grande terremoto aconteceu. E vocês sabem o que aconteceu? A prisão se abalou e as paredes começaram a se abrir. As portas que estavam trancadas foram abertas, as correntes foram quebradas. O carcereiro que estava vigiando eles, com aquele barulho todo, acordou. E quando ele viu as portas abertas e as correntes quebradas, ele ficou apavorado, porque ele pensou que havia todo mundo fugido e foi para tirar a própria vida. Mas Paulo imediatamente falou: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Nisso, o carcereiro acreditou que os dois verdadeiramente eram servos do Deus vivo e perguntou para Paulo e para Silas o que ele deveria fazer para conhecer esse amigo, para ele poder ter essa fé, para ele poder ir morar no céu. E aí, Paulo e Silas contaram para ele sobre o nosso amigo Jesus. Falou do sacrifício que ele fez ao morrer lá na cruz por nós, que ele nasceu aqui, que ele cresceu como nós e que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e nos deu direito a ir morar lá no céu com ele. O carcereiro, ouvindo isso, em seu coração ele creu. Pegou Paulo e Silas, limpou as feridas dele e o levou para a casa dele. E lá, toda a família do carcereiro conheceram a Jesus. E eles aceitaram a Jesus em seu coração e tiveram suas vidas transformadas. E Paulo e Silas levaram a alegria àquela família, mesmo numa situação em que eles não estavam confortáveis, porque eles foram açoitados e eles foram presos injustamente, porque eles não estavam fazendo o que os homens acusaram eles de fazer. Mas como o versículo disse, eu darei graças sempre. A gente não deve agradecer a Deus só quando estamos bem. A gente tem que agradecer a Deus e agradecer em todos os momentos, mesmo estando chorando, estando alegre, estando triste, porque Deus, Ele está cuidando de nós. Amém? Espero que vocês tenham compreendido que adorar a Deus não é só quando as coisas vão bem. A gente tem que adorar a Deus em todas as situações, porque Ele está cuidando de nós, tá? Um grande abraço, crianças. Essa foi a lição de número 12. Espero que vocês tenham gostado. Postem as atividades e até a próxima aula. Tchau!